se inscreva no nosso canal. É só ir ali, faz o login da tua conta, aperta lá a teclinha de se inscrever, curte o nosso vídeo, nós estamos precisando aumentar o nosso número de inscritos. E eu sei que você que está nos acompanhando gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso trabalho, mas às vezes esquece de se inscrever. Então quero começar pedindo para você se inscrever no nosso canal do cmdm.oficial. Eu vou entrar num tema polêmico. A gente pergunta as coisas, não deixa você completar. Antes que... Não, mas ele foi muito bem. Ele chegou até na catequese. Ele vai falar ainda, né? O Samuel deu uma aula aqui. Olha, você defendeu o Estado agora que o Tarcísio deve bater palma. Eu falei a realidade. E é em pequenas proporções. Poderia ter muito mais. Isso, mas quem tá aqui fora às vezes não tem isso. Ele fica com aquela imagem do Carandiru. Isso. Ele acha que tudo é igual ao Carandiru. E a gente... Eu tô falando que eu estive lá dentro com papéis diferentes, como policial e como o membro da pastoral. Então eu sei muito bem que realmente não é o que se pinta. Mas duas perguntas. A primeira mais tranquila para maciar. Depois é um pouquinho mais complicado, que eu não sei se vocês quiserem falar. Se quiser falar também não precisa, não. Banho. Frio, gelado, quente? Quente. Mas foi conquista ou sempre foi quente? Conquista. Então é isso que é importante. Vocês têm oportunidade de falar como é que se conquista isso, né? Porque não era assim. Nós podemos falar isso enquanto arquidiocese. Isso, tá? que vocês conhecem da realidade. Nas 8 penitenciárias que nós visitamos. Aí nós temos propriedade. O Samuel, ele pode ter um pouquinho mais de propriedade sobre a região que ele escuta as outras dioceses. Mas em nível de São Paulo, nacional, aí nós não temos essa informação. Mas a nível de arquidiocese, que vocês temos sim. Às vezes nós estamos passando pelo corredor, né, para chegar num raio, tem todo um mecanismo de água, de quente. Eles falam que é água quente, então isso não tem. Eles têm água gelada também, né? Por exemplo, tem o dia do pecúlio, que é o dia que entra sabonete, produto de higiene pessoal, e eles têm direito de comprar refrigerante também, não é? Alguns que trabalham, famílias dão, e para gelar o refrigerante eles colocam até na água gelada, não é? Para deixar ela gelada, eles enchem o balde, deixam o refrigerante na água gelada para consumir. Então eles têm tanto água quente para banho, água gelada para beber. Bebedouro de água gelada. Bebedouro de água gelada. Qual que é a pergunta, Paulinho? Eu tô curioso. Se não quiser, não precisa responder. Responde sim. Não, mas seria isso. Porque é polêmico, porque é um assunto que todo mundo fala, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pisa em ovos quando fala nisso. Pelo amor de Deus, hein? A hora que a gente entrou, tipo, a gente fala assim, o crime organizado. Nós não podemos tapar o sol com a paneira de dizer que no Brasil nós não temos o crime organizado, regionalizado, a nível nacional, cada canto tem um nome, que não é nem o caso de falar os nomes aqui, mas simplesmente dizer daquilo que se organiza e que influência que se tem, que se não tem, porque a gente ouve muita história, então de repente pode ser a história da carochinha. Mas por isso que eu falei, a gente tem que tomar também muito cuidado com aquilo que nós falamos e respondemos, porque é aquilo que o padre disse. De repente a gente não tem a informação, a gente só ouviu dizer. Se você perguntar na rua, todo mundo acha que está tomando banho gelado até hoje. E vocês hoje tiveram a oportunidade de dizer, não, aqui na nossa arquidiocese, nas penitenciárias, nos presídios, onde nós estamos presentes, isso não acontece. Então é bom que a população saiba. Não. Falando dessa evolução, depois nós entramos na outra questão que você vai levantar. Mas falando dessa questão, por exemplo, eu te falei que eu visitei o Cadeião do Guanabara. Sim. É outra, porque lá é uma penitenciária municipal, né? Uma cadeia pública. Cadeia pública. Tanto é que lá não precisa da carteirinha da SAP. É uma carteirinha emitida ali pela própria Polícia Civil. E lá tem vias de ser desativado, porque é o estereotipo da cadeia do Carandiru que você falou. Uma cadeia não tem estrutura, não sem estrutura. Nada. As cadeias hoje que existem, pelo menos na nossa região aqui, que é o sistema SAP, que foi do ano 2000 para cá, eu devo ter começado a visitar em 2007, 2010, então faz uns 15, 18 anos que eu conheço o sistema penitenciário. São cadeias assim, muito mais organizadas, muito mais limpas, com muito mais infraestrutura para receber tanto os servidores públicos, né, que trabalham lá, os agentes penais, hoje é polícia penal, né? Nosso respeito e admiração para todos os funcionários. Sim. Inclusive a pastoral carcerária também é voltada para o funcionário.
A gente também dá uma palavra amiga, Eu já leva vi uma celebração, Bíblia, eu já vi celebração terço, junto, celebração de funcionário. missa. Estamos em via de fazer um encontro, né, Rafa, com os agentes penitenciários. Isso é uma promessa nossa para eles, e a gente quer realmente fazer esse encontro de oração, de integração, de escuta. Já teve funcionário de falar para a gente, olha, tão necessitado de visita religiosa e de escuta quanto o apenado é o agente também. Sim. Às vezes a gente está sobrecarregado, Sim. é um ambiente, às vezes, Estressante, hostil, como você falou. Muito estressante pro funcionário. Estressante, né? Você imagina que um professor de escola pública hoje vai para casa meio triste, né, com o trabalho. cansado. Imagina um funcionário de penitenciário que tem que cuidar de marmanjo, né? Vamos falar o vocabulário claro. Sim. Se criança e adolescente Dá dá trabalho. trabalho, imagina a pessoa que é criminoso e o cara tá lá para cuidar deles, manter a ordem, o respeito. É um serviço estressante, mas a infraestrutura está muito bem preparada para isso. Então, e aí você ajuda até nessa resposta, porque a pessoa está ali de serviço, no trabalho, mas ela pensa, eu tenho família, eu tenho filhos lá fora, eu não sei se essa pessoa está envolvida com o crime, o que pode acontecer. Então, quer dizer, isso tudo vai causando um estresse no funcionário, no agente que está ali, e ele também, é claro, obviamente, precisa dessa ajuda. Mas quando eu fiz a pergunta, foi no sentido assim, não quero que fale nome, cite caso, nada disso, mas é apenas porque se ouve muito falar dessa influência externa, exterior, e a gente sabe que existe uma força política do crime organizado, isso aí nós não podemos negar, porque ele influenciam-se, não estou falando nem no sistema carcerário somente, mas no sistema político brasileiro. Né? É uma coisa que a gente fica estagnado, né? E que de repente as pessoas pensam horrores que talvez nem seja, né? Uma vez eu fui numa formação que quem estava lá ainda era Dom Otacílio. O Dom Otacílio era o bispo de Catanduva. Ele era responsável. Você já é dessa época, Samuca? Eu não fui nesse encontro. Mas ele já estava. Então assim, quando você me perguntou, eu vou citar o que ele falou. Pelo menos eu não me comprometo, eu estou falando com uma parte do magistério. O bispo falou. Existe sim facções. Na nossa região, eu acho que o que prevalece é o PCC, mas saber o que se está atrás disso, nós não queremos, de vez em quando, um cutuca o outro, para nós não querermos essa informação, né? Tomamos muito esse cuidado por enquanto pastoral carcerária. Para não se envolver. Não. Nós temos o cuidado, às vezes a gente dá ouvido para um, saímos na correção fraterna, o Samuel chega assim, padre, quando é assim, corta. E às vezes acontece com o Samuel de começar, o Samuca, vamos tomar cuidado. Então a gente não sabe o que isso acontece, mas realmente as facções, ela tem sim uma influência política. Isso a gente vê em mídia, não é? Sim. Se a gente colocar na televisão, eles colocam lá fulano de tal como expoente do facção tal, do PCC, do Comando Vermelho. E agora eu vou falar isso porque o Dom Otacílio falou que existe uma facção, não sei aonde, eu não lembro, que reza o terço, mata a pessoa e reza o terço novamente em outro lugar. Então a gente vê um posicionamento de uma existente dentro da cadeia. Mas uma das orientações da pastoral carcerária, o senhor falou que tem regras e tal, e realmente tem. Uma das orientações para o agente que é novato, que está chegando agora, é que a gente não se interessa pelo crime. A gente não vai lá, não quer saber se a pessoa matou, se roubou. Não quer saber o que ela fez. Nem pelo ato criminoso que a pessoa praticou. Mas a pessoa em si. Nós da pastoral carcerária não entramos nessa seara. Nós vamos lá evangelizar. Isso. Inclusive, tem algumas regras que a gente dita para as pessoas que estão começando, que é assim, a gente não é pombo correio, a gente não dá recado, não leva recado, não traz recado, bilhete, nada disso. Não analisa caso, não faz julgamento. Não. Porque, assim, para tudo isso existem os meios oficiais. A pessoa que está apenada, ela pode escrever carta, ela pode mandar e-mail, tem todos esses canais para ela se comunicar com a família. Então não precisa de nós, agente pastoral carcerário, pegar recado lá dentro, levar para fora. Não, isso não existe. Não é com a gente. E tem uma palavrinha que abre portas. NAOTIL.
Porque quando você é carne fresca, quando você chega de agente pastoral novo, sempre tem alguém do presídio que cola em você e vai tentar, olha, dá um recado para minha mulher, para minha mãe, ai, meu filhinho tá doente. Você fala, ó, não vou levar recado, não vim aqui para dar recado. Não telefone para ninguém, não dou recado para ninguém. Eu vim aqui evangelizar, eu vou abrir a Bíblia aqui e vou rezar com você. Você aceita esse tipo de oração, esse tipo de ajuda? Aceito, beleza. Então, Ponto é por final. aqui. Eu acho que isso foi importante para esclarecer, primeiro, as pessoas que têm parente lá dentro, para não procurar a gente da pastoral carcerária para isso. Segundo, para que quem queira participar da pastoral carcerária, e depois vocês vão dar o telefone, fazer o convite, para que a gente tenha pessoas mais que vá agregar vocês, que ela não vá com o medo do crime organizado, de achar que chegar lá vai ter um perigo por causa disso, que não é isso. Não. E de também entender que a pastoral carcerária não se envolve nessas questões. Não. O papel da pastoral carcerária é justamente esse, é o de evangelizar. É a mesma coisa da pastoral da saúde. Ela vai ali, se é para fazer a visita ao doente, se é para rezar pelo doente e tal, ela não vai naquele lugar para tentar curar o doente, dar remédio, dar injeção, né? não é Fazer isso. consulta. Fazer consulta. Mas assim, a pastoral carcerária também tem a dimensão da dignidade da pessoa humana. Sim. Um exemplo, nós temos grupos, até no WhatsApp, para a gente comunicar. O que acontece? Às vezes, vou colocar um exemplo próximo para a gente entender um pouquinho. Chega o Samuel e fala assim, o padre Rafael, eu tenho um parente que está preso em outro estado. Como que ele está? Aí dentro da pastoral carcerária, nós entramos em contato com o coordenador de lá, se existe uma coordenação, a gente passa o nome, matrícula, entra em contato com a família e, olha, agora é responsabilidade sua, se encontra em tal lugar, esse é o meio que vocês agora vão procurar. A gente identificou, então agora vocês entrem em contato Passa uma com a... informação assim, olha, está em tal lugar, mas como ele está, se ele precisa de alguma coisa, aí é vocês Isso, pelos meios legais. isso acontece. O que o Samuel disse, por exemplo, existem os canais, por exemplo, no caso de uma tortura, de um desrespeito a essa dignidade humana, existem as comissões de direitos humanos, existe a Defensoria Pública, existe o Ministério Público. Então, ou seja, existem os canais que não é a pastoral carcerária que tem essa missão. A gente não fecha os olhos também. Se a gente está sabendo de um caso de tortura... Vocês vão procurar os canais competentes. Procura os canais, a gente exatamente. denuncia. Mas a gente sempre, pelo menos na nossa arquidiocese, a gente vai pela linha do diálogo. Tem outras dioceses que a gente sabe que vai para a linha do combate. Confronto, né? No confronto. Eu É nunca pior. fui do confronto. Confrontar não vai Então, dar por certo. exemplo, se eu sei que está tendo alguma coisa, alguma irregularidade, que o país veio para mim e falou, eu subo na sala do diretor. Peço para falar com o diretor e dou o conhecimento para ele. Porque como um diretor de escola, às vezes ele não sabe de tudo que acontece no pátio, no corredor, na sala de aula. E ele quer o bem, né? E às vezes você comentando com ele, na outra semana, Exato. nós tivemos um caso aqui de esse piolho que dá no corpo, sabe? Muqueirana. É um É um percevejo. É tipo um percevejo, chama muqueirana, né? Aí o detento falou pra mim, Samuel, olha, tem um bichinho aqui. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, muqueirana. Eu falei, muqueirana, achei que era igual irmão Francisco, que não abre a mão pra nada. Uma pessoa mão fechada. Ele falou, não, isso aqui é uma coisa que tem muito aqui na cadeia. Eu falei, Deus me livre. Aí eu fui e falei pro diretor da cadeia. Ele falou, não, vamos detetizar, vamos lavar as celas, tem que lavar com água quente. A única coisa que tira aquilo lá é água quente. Na outra Então não é semana, percevejo. na outra semana, Não tem nada. Nem maçarico eu acaba fui, dessa praga. eles estavam esquentando água, escaldando água e jogando jogar. nas celas. E jogou. Aí passou um mês, eu visitei Resolveu. novamente. Eles falaram, não, resolveu. Ai, que Amenizou a situação. E, por exemplo, se é uma coisa que não estava no conhecimento do diretor. Mas a partir do momento que ele tomou conhecimento, ele já tomou providências. Foi. E é bacana a gente falar de tudo isso, porque a ideia nossa de trazer vocês no podcast é, de fato, quebrar muito esses paradigmas que se tem, né? Do que a pastoral carcerária faz, do que é feito no presídio, de como funciona lá dentro. Eu acho que uma palavra que resume muito daquilo que a gente falou é respeito, né? Eu acho que existe um respeito muito grande quando nós estamos ali propostos a fazer aquilo que nós somos chamados. Então, a pastoral carcerária, ela tem o propósito de estar ali evangelizando. Ela tem o propósito de estar ali escutando as pessoas. E diante desse propósito,
que se for feito corretamente, existe um respeito de todos. Existe o respeito do funcionário, existe o respeito do diretor, existe o respeito do do preso, existe o respeito até mesmo, de repente, daquelas pessoas que fazem parte, por algum motivo, de uma facção. Né? Tipo assim, não estão envolvendo comigo, estão ali fazendo a parte deles, levando a palavra de Deus, e todo mundo, eu acho que o respeito resume muito isso que a gente estava falando. É exatamente o que você falou, irmão Marco. A minha esposa faz parte da pastoral carcerária também, visita comigo. Aí o pessoal pergunta, mas ela visita o presídio masculino? Visita. Opa. Como eu também Como os visito. homens femininos. Visita o presídio feminino. E o respeito é a marca principal. Eu costumo dizer para as pessoas aí na rua que não tem lugar aonde você vai ser mais bem recebido, com alegria, com respeito, com dignidade, do que na cadeia, pelo próprio preso. Porque se você dispôs o seu tempo, você largou seu trabalho, sua família, foi lá visitar ele, eles faltam estender um tapete vermelho, porque falou assim, ó, nem minha mãe não tá vindo aqui mais, nem meus parentes tá vindo, e esse aí que eu nem conheço tá vindo me visitar. Aqui, me ouve. Então a pessoa pega na sua mão, olha no seu olho, te cumprimenta, fica satisfeito de você estar ali, e posso te falar, você ganha o dia. O dia que você vai na cadeia, você volta para trabalhar, você volta para sua família e fala, olha, eu sou um felizardo. Eu não tenho experiência com a pastoral carcerária, né? Eu visitei somente um presídio uma vez, que foi quando a gente foi tocar naquele episódio que eu falei que era tão bom estar aqui, né? Mas a minha esposa, a Vanessa, antes das meninas chegarem, né, das nossas filhas chegarem, ela fez durante um bom tempo, junto com a esposa do irmão Francisco, visita, né? Fazia parte da pastoral carcerária. E ela falava que quando elas iam atravessar os raios, né, as coisas assim, logo que elas entravam, assim, que via que tinha mulher, lá no começo já gritava, tem mulher, porque nem sem camisa eles ficam. É verdade. Né? Eles têm um respeito. Eles se vestem, né? Se estão sem camisa, eles se vestem para entrar. Então é bem diferente daquilo que a gente vê na televisão. Quando, tem mulher, que eles aí na grade, começa a mexer, aqui a gente vê na televisão, não existe. Não existe duas regras na cadeia. A regra da unidade prisional e a regra entre eles mesmos dos presos. Que pode ser de facção ou pode ser cultural. É um código de conduta. Então, uma das regras que eu sei é assim, quando tem mulher no presídio, entre eles falam assim, ó, essa mulher, você não conhece ela. Então, ela pode ser a minha mãe, pode ser a minha esposa ou pode ser a minha filha. Ou pode ser a sua mãe, a sua esposa ou a sua filha. Então, toda mulher que entrar aqui, eu vou tratar como se fosse a minha mãe. Entendeu? Então, existe um respeito entre eles, ninguém olha, e se olhar depois tem cobrança. Tem. Entendeu? Então, não tem. É um lugar que se você for homem, for mulher, for homossexual, você vai ser bem recebido, com respeito, com dignidade. Existe uma alegria quando a gente vai lá, mútua. A gente tem muita amizade dentro da cadeia, graças a Deus, boas amizades. E é tão legal quando às vezes a gente está aqui fora, a gente não lembra do preso, mas o preso não esquece da gente. Não esquece. Então, às vezes você está na rua assim, aí o cara deixou o cabelo crescer, porque lá dentro é raspado, é de uniforme, aqui fora tá de boné, tá de bermuda. Então você nem lembra que é a pessoa. Aí você tá no mercado, o cara te cutucou, Samuel, e aí? Tudo bem? Tá lembrado de mim? Olha... Ele fala, da penitenciária tal, que você visitava. Fala, é verdade tal. É muito bom, viu? A pessoa guarda com carinho. Mas isso é gratificante, não tem realmente preço.